Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Wesley Contiero e está começando mais um Resenha Esportes Mais, um podcast que traz todas as informações do que rola no mundo do futebol. Para o programa de hoje temos aqui 3 convidados, sendo o Iaco. Salve. O Matheus Silva. E aí, pessoal? E o Jean. Boa. E aí, moçada? Bom, para o programa de hoje vamos fazer um especial aí do Campeonato Brasileiro. Teve a rodada final no último final de semana. Tivemos todas as definições que restavam. O Palmeiras já havia sido campeão, né, com 80 pontos. Jogou contra o Vitória aí. Então vamos passar, né, os jogos da última rodada. Tivemos no sábado, né, 2 partidas. Atlético Mineiro recebeu o Botafogo e venceu por 1-0. E o Flamengo recebeu no Maracanã o Atlético Paranaense e perdeu de virada por 2-1. Já no domingo, com todos os jogos às 17 horas, tivemos o Paraná enfrentando o Internacional e ficando no empate por 1-1 no estádio Dorival Brito. Tivemos na Arena Condá, Chapecoense e São Paulo se enfrentando, a Chape venceu por 1-0. Em Pituaçu tivemos o Bahia empatando com o Cruzeiro sem gols. No Maracanã, o Fluminense venceu o América Mineiro por 1-0. Já no Castelão, Ceará e Vasco ficaram no empate em 0-0. Na Ilha do Retiro tivemos o Sport vencendo o Santos por 2-1. O Palmeiras, né, no jogo da festa do título, recebeu o Vitória e venceu por 3-2. E finalizando na Arena Grêmio, tivemos Grêmio 1, Corinthians 0. Bom, com esses resultados aí, tivemos o Palmeiras que já havia sido campeão, né? Uma campanha aí que não tem nem o que contestar. Foram 23 vitórias, 11 empates, 4 derrotas, 64, né, gols marcados e apenas 26 gols sofridos. Então o Filipão deu um jeito aí no Palmeiras, engatou uma sequência absurda e ganhou um título aí muito merecido, né? Jean, como você viu essa disputa pelo título aí, esse enredo final com o Flamengo ficando em segundo lugar e o Internacional em terceiro? Bom, dá pra observar que times como São Paulo, Flamengo e São Paulo e Flamengo principalmente, o próprio Internacional, acabaram deixando escapar esse título no meio do caminho. E isso acaba abrindo espaço aí para o Palmeiras fazer um belo trabalho. Eu já até havia falado dia desses que se o Filipão chegasse mais cedo, um pouco no início ali da temporada, talvez levasse tudo. O Filipão deu jeito e fez com que essa equipe do Palmeiras tivesse o melhor elenco e o melhor estilo de jogo do Brasil e fez valer também o seu elenco. Um bom planejamento para a temporada de 2018. E falando no Palmeiras, né, pro ano que vem, as expectativas são boas, porque a equipe já começa a se mexer. Tem retornos como o caso do Eric, que estava no Botafogo, tem o Rafael Veiga, que estava no Atlético Paranaense. Chega agora já confirmado o Zé Rafael, que estava no Bahia, e o Arthur, que veio do Ceará. Porém, a equipe pode perder jogadores como o Dudu, o Moisés, que sempre recebem propostas, né? Como que você espera esse Palmeiras vindo para a próxima temporada? Uma equipe mais forte do que já é, mesmo nível, ou cai um pouquinho se perder esses jogadores como Dudu e Moisés? É claro que se perde jogadores como esses dois aí, o Dudu e o Moisés, claro que perde muito, mas a reposição é muito boa, né? Zé Rafael, Arthur, enfim, tem o Rafael Veiga voltando. São situações que é bom observar e traz também, dá oportunidade para esses jogadores, né, atuarem na equipe do Palmeiras. O elenco do Palmeiras é muito forte, muito bom, é o melhor elenco do país. E vai se reforçando a cada mês que passa e vai mostrando cada vez mais que é um elenco forte, principalmente para disputar a Libertadores da América, que é a obsessão da equipe do Palmeiras. Bom, tivemos essa briga aí pelo título, né? O Flamengo foi líder por um tempo, o São Paulo por um bom tempo também, o Internacional liderou também. No final, ficou o Flamengo em segundo lugar, sonhou com o título nessa reta final, mas teve tropeços, inclusive contra o próprio Palmeiras no jogo em casa, né? Foi um jogo chato para perder esse título. O São Paulo, a mesma coisa, perdeu para o Palmeiras também, um jogo que até ali o São Paulo ainda brigava pela competição. Então o Palmeiras conseguiu nos confrontos diretos, principalmente também, conseguir essa vantagem boa que ele teve para ser campeão. Jean, como que você vê isso aí? O Flamengo, o Internacional e o São Paulo, que lideraram por um bom tempo a competição, acabaram ficando sem a conquista. Ainda o São Paulo teve o caso que ficou sem até a Libertadores direta, né? Para pré-Libertadores. A situação específica do São Paulo foi uma situação lamentável, né? Tinha o jogo na mão e acabou aí no meio do caminho passando por alguns tropeços e fazendo com que não ficasse nem na fase de grupos da Libertadores. Algo lamentável.
mostra também um pouco dos erros da diretoria do São Paulo. Acabou aí fixando o Jardine como treinador. Eu não concordo muito, acho que deveria buscar no mercado. Tomara que o Jardine queime a minha língua e faça um bom trabalho, né, à frente da equipe do São Paulo. Só que é nítido e é necessário que o São Paulo contrate jogadores, pelo menos 5, 6 jogadores para esse elenco, se quiser pensar em algo para Libertadores. Não dá para ter um elenco como esse e jogar uma Libertadores. E também tem a questão da base. Tem que valorizar a questão da base também. Então, quer dizer, tem que ser tudo muito bem pensado nessa equipe do São Paulo, até para não causar vexame como causou em outros anos da Libertadores. Bom, e falando de Libertadores, né, tivemos o Palmeiras, Flamengo, Internacional e Grêmio indo para a Libertadores direta. O Cruzeiro também, que foi campeão da Copa do Brasil. O São Paulo e o Atlético Mineiro vão para a pré-Libertadores. Aí temos a situação do Atlético Paranaense, que é o 7º colocado no Brasileirão, não conseguiu a vaga pelo Campeonato Brasileiro, mas ele vai disputar ainda a final da Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla, da Colômbia. Se vencer a competição, garante também uma vaga na Libertadores da América. Então, Jean, como você vê esse Atlético Paranaense aí brigando por essa vaga na Sul-Americana para, se for campeão, conseguir a vaga também na Libertadores? Olha, a equipe do Atlético Paranaense é uma equipe muito boa, é uma equipe que impõe o seu padrão europeu de jogar. Ela tem um baita de um técnico, o Thiago Nunes, que é muito bem estudioso no futebol, né? É uma equipe de muita transição, muito rápida na transição do meio para ataque, joga em vertical pelas pontas do campo, algo muito interessante de se observar. Utiliza muito bem os volantes para sair jogando. É uma equipe totalmente moderna e para mim é totalmente favorito para a Copa Sul-Americana, para ganhar a Copa Sul-Americana. E se vencer, o que acontece? Vai para a Libertadores e depois vai para as oitavas de final da Sul-Americana. E um outro detalhe também, em caso de título da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense abre mais uma vaga e talvez seja para Chapecoense, que é 13ª, que foi 14ª, aliás, na competição. Bom, e falando na Sul-Americana, temos aí garantido na competição, caso não vá para a Libertadores, do Atlético Paranaense, que foi o 7º colocado. Aí temos também o Botafogo, que foi o 9º, o Santos, Bahia, Fluminense e Corinthians. Esses estão garantidos na Sul-Americana. Aí a Chapecoense pode herdar essa vaga do Atlético Paranaense, caso ele seja campeão, e vá para a Libertadores. Matheus Silva, como que você viu essa disputa aí pela Sul-Americana, que no final acabou com o Ceará, né, ficando de fora? O Ceará estava até brigando até a última rodada aí, não conseguiu. O Vasco também ficou em empate com o Ceará. As duas equipes acabaram não indo para a Sul-Americana. A briga pelas vagas na Sul-Americana foi definida na última rodada. A vaga que eu esperava que fosse do Ceará ficou com o Fluminense e com o Corinthians, né? A gente viu que o Corinthians perdeu a última partida contra o Grêmio, mas foi ajudado por resultados como Ceará e Vasco. Caso tivesse um vencedor nessa partida, o Corinthians ficaria de fora. Aí você já tem o Fluminense, que conseguiu sua vaga também na última partida, após vencer o América Mineiro, que o livrou do rebaixamento e, além disso, o levou para a Sul-Americana. E a gente vê uma coisa que é bem desagradável, né? Times como o Fluminense, como o Corinthians, que não fizeram uma boa temporada, conseguiram a vaga para a Sul-Americana. Então a gente vê que as competições sul-americanas estão muito, muito expandidas, né? Times que talvez nem mereciam estar com essas vagas, como Fluminense e Corinthians, conseguiram. E a gente viu o Ceará, por exemplo, o Ceará que acabou não conseguindo vencer o Vasco da Gama, partida em casa, com quase 60 mil pessoas, ele não conseguiu vencer. E acabou até livrando o Vasco do rebaixamento. Então, se você for olhar para o conjunto da obra, tanto o Ceará, quanto a Chapecoense, quanto o Fluminense, quanto o Corinthians não fizeram temporada para conseguir essa vaga na Sul-Americana. Fluminense e Corinthians conseguiram ali muito na camisa, no peso, mas não foram times que agradaram a esse nível. A Chapecoense pode conseguir a vaga caso o Atlético Paranaense vença o Júnior Barranquilla. A gente sabe, né? Eu assisti o jogo do Júnior contra o
o Santa Fé, o Júnior é bem fraco também, vai estar com vários jogadores fora por causa de expulsão, lesão. E o Atlético é melhor que o Júnior e provavelmente vai ganhar esse título da Sul-Americana. Bom, e também tivemos a definição dos 4 rebaixados para a Série B. O Paraná e o Vitória já estavam na Série B. Aí tivemos o América Mineiro, que teve até a chance de vencer o Fluminense. Teve um pênalti cobrado pelo Luan, que o goleiro Júlio César defendeu. E tivemos o Sport, que apesar de ter vencido o seu jogo, acabou sendo rebaixado também. Matheus, como que você vê essas equipes aí que acabaram sendo rebaixadas para a Série B? O Sport até tentou se livrar da zona de rebaixamento, mas o conjunto da obra do campeonato rebaixou ele. Foi um time que teve vários problemas, principalmente em relação a atraso de salário. O Sport tem alguns jogadores, como o Jair mesmo, que declarou que desde que chegou no Sport não recebeu salários ainda. Então a gente vê que o problema ele vem além de dentro do campo, né? Tem problemas extracampo que acabaram atrapalhando. O América Mineiro, ele sofreu um bocado com a saída de Anderson Moreira. Com Anderson Moreira no time, o time estava bastante arrumado. E o América Mineiro acabou caindo depois que ele chegou. Adilson Batista teve bons resultados, mas o América ele não foi o mesmo com Adilson como era com o Anderson Moreira. O Givanildo tentou chegar, tentou ajeitar as coisas lá no Independência, só que o time mineiro ele também é bastante defeituoso. A gente viu na partida contra o Fluminense, o América foi até melhor que o Fluminense na primeira etapa, mas alguns erros individuais, principalmente do Luan, né, na partida desse domingo, acabaram atrapalhando a equipe mineira. Então você vê que esses erros são constantes durante o campeonato. Você teve algumas partidas que o América poderia ter claramente vencido e não venceu. Desperdiçou pontos contra equipes de lá de baixo, por exemplo, contra o Paraná. O América perdeu 2 pontos contra o Paraná dentro de casa com aquele empate. Então, isso é uma construção durante todo o campeonato. E América e Sport acabaram pagando por isso. Alguns times talvez não mereciam ficar na Série A. O caso do Vasco, o caso do Fluminense, do Corinthians, são times que tem um pouco mais de elenco, mas que não jogaram bola para escapar antes da zona de rebaixamento. O América Mineiro ele tinha um elenco reduzido e mesmo assim ainda conseguiu brigar até o final. Chegou a ser líder do campeonato nas primeiras rodadas. Então, você tem que manter uma constância em todo o campeonato. Foi o que o América e o Sport não fizeram. O Sport foi pior ainda que o América. O América acabou caindo a partir do segundo turno. Mas esses times, eles não foram consistentes e logo foram rebaixados. O Vitória, que tinha caído já na semana passada, o Vitória foi um time que não teve problemas de salário, mas é um time que era fraco tecnicamente e por isso foi rebaixado. Assim como o Paraná, que também era muito fraco. Quando começou o campeonato, que a gente olhava, a gente via, por exemplo, 5 prateleiras e o Paraná ficava na última sozinha. Porque o Paraná já não tinha ido bem no Campeonato Paranaense, fez uma campanha pífia também no Campeonato Paranaense. Campeonato estadual, a gente espera que os times grandes consigam bons resultados e não foi o que aconteceu com o Paraná. E o Campeonato Brasileiro só foi um pouco da sequência dos más resultados que o Paraná teve desde o Campeonato Paranaense. Isso é planejamento e foi o que faltou para as equipes que foram rebaixadas. Bom, então, como já falamos, né, só para ressaltar, Palmeiras campeão, 10º título nacional do Campeonato Brasileiro para o Verdão. Flamengo, Internacional e Grêmio, respectivos aí segundo, terceiro e quarto colocados, estão na Libertadores direta. São Paulo e Atlético Mineiro estão na pré-Libertadores. O Atlético Paranaense ainda pode ir para a Libertadores se for campeão da Sul-Americana. Caso não for, ele vai para a Sul-Americana, está garantido. Cruzeiro, que é o 8º colocado, vai para a Libertadores pela Copa do Brasil, que foi o grande campeão. Botafogo, Santos, Bahia, Fluminense e Corinthians garantidos na Sul-Americana. E a Chapecoense ainda pode ir caso o Atlético Paranaense vença a Sul-Americana. Ceará e Vasco são as duas equipes ali que estão na zona que não foi nem para a Sul-Americana, nem foi rebaixado. E tivemos rebaixados então Sport, América Mineiro, Vitória e Paraná. Com o encerramento do Brasileirão,
Também tivemos aí a seleção, né? Iaco, como que ficou essa seleção do Campeonato Brasileiro? Nessa segunda-feira nós tivemos as duas seleções, as duas principais, que foi a da Bola de Prata, da ESPN, e a principal que é a da CBF, que passa ali no canal do Sport TV. Na da CBF, que é a principal, é a oficial, no gol ficou o Marcelo Lomba, do Internacional. Na lateral direita, o Mike, do Palmeiras. Na zaga, pelo terceiro ano seguido, o Pedro Jeromel. E junto com ele, o Vitor Cuesta, do Inter também. E na lateral esquerda ficou o René, do Flamengo. No meio, a gente teve o Dourado, do Inter, de primeiro volante, junto do Bruno Henrique, do Palmeiras. Um pouco mais à frente, o Lucas Paquetá, do Flamengo. E o uruguaio Arrascaeta, do Cruzeiro. E no ataque, tivemos o Dudu, do Palmeiras. E o Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Santos. O técnico da seleção, claro, foi o Luiz Felipe Scolari, o Filipão. O craque do Brasileirão, Dudu, do Palmeiras. E o artilheiro, com 18 gols, foi o Gabigol, o Gabriel Barbosa, que também foi o artilheiro da Copa do Brasil, com 4 gols. Foi a primeira vez na história que um jogador foi artilheiro das duas competições no mesmo ano. Também tivemos a revelação do Brasileirão, que foi o Pedro, do Fluminense, que realmente fez um bom campeonato. Acabou tendo uma grave lesão e ficou de fora de uma boa parte. E também tivemos o melhor juiz, melhor árbitro da competição, que foi o Rafael Claus, pelo segundo ano seguido. Por fim, tivemos a premiação do craque da galera, que é uma votação aberta para o público. E os 3 finalistas foram o Maxi Lopes, do Vasco da Gama, o Dudu, do Palmeiras, e o Cuejá, o volante do Flamengo. E o jogador do Flamengo foi o vencedor, a torcida do Flamengo é a torcida de massa, e o Cuejá acabou sendo o vencedor desse prêmio. Também tivemos a do Bola de Prata, da ESPN, e a seleção foi basicamente a mesma. As únicas mudanças foram no gol, que na seleção da Bola de Prata tivemos o Everton, do Palmeiras, e no meio de campo não tínhamos o Arrascaeta, do Cruzeiro, e sim o Everton Cebolinha, do Grêmio. De resto, foi tudo igual. O melhor jogador também foi o Dudu, e nas duas premiações tivemos belas homenagens à Rainha Marta. Na da CBF tiveram várias premiações ao futebol feminino, então foram 2 premiações muito legais. Vou aqui falar um pouco sobre a seleção da CBF, que no gol tivemos o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba foi até um pouco de surpresa, porque o Marcelo Lomba fez um bom campeonato, com certeza foi um baita goleiro, fez 21 defesas difíceis, só que o Marcelo Lomba fez apenas 24 jogos, e para um goleiro isso não é um número alto, causou até um pouco de surpresa. Na zaga, Jeromel monstro. O Jeromel, ele estava na seleção do campeonato da ESPN, da Bola de Prata, nos últimos 4 anos, e na da CBF nos últimos 3. Então é um jogador muito regular, muito bom. E o problema do Jeromel é que ele fez apenas 20 jogos no campeonato. Teve parada na Copa, estava na Copa do Mundo, lesão, suspensão, Libertadores. A gente sabe que o Renato ele adora poupar os jogadores no Brasileirão pro mata-mata. Mas o Jeromel, ele fez bons jogos quando jogou. Ele fez a diferença para a equipe do Grêmio. Junto com ele, o Cuesta, que foi o melhor zagueiro da competição. Assim, realmente, números muito bons. O Cuesta foi o zagueiro que mais desarmou, o zagueiro que mais interceptou e também foi o zagueiro com mais lançamentos certos. Então, acho que é até unânime o Cuesta, tanto que está nas 2 seleções. O René, ele está na lateral esquerda, e eu acho que o René é um cara muito injustiçado. Eu vi muita gente falando do Renan Lodge, que realmente fez um grande campeonato, mas o Renan Lodge ele começou a pegar regularidade do meio para o final do campeonato. O René não, o René teve regularidade do começo ao fim. O René foi o segundo lateral que mais desarmou, foi o lateral que mais deu assistências, que foram 5, e também foi o lateral com mais passes certos. Então é um lateral que é bom na defesa, foi bem no ataque, fez gols, até gols bonitos, e também não erra muitos passes, tem um bom número de passes. Então assim, eu acho que o René é um pouco injustiçado, realmente. Na outra lateral tivemos o Mike, que fez um bom campeonato, estava nas 2 seleções, mas assim, agora a minha opinião particular, eu não colocaria o Mike, por quê? Porque o Marcos Rocha, que é o concorrente do Mike no Palmeiras, tem números melhores do que o próprio Mike, jogando praticamente os mesmos números de jogos. Todos os laterais do Palmeiras, contando os esquerdos e os direitos, o Vitor Luiz, o Diogo Barbosa, o Mike e o Marcos Rocha, fizeram entre 20 e 22 jogos, mostra até o rodízio ali da equipe. Só que o Marcos Rocha teve um aproveitamento de cruzamento melhor, mais desarmes, mais interceptação,
e um aproveitamento também de passes melhor que o Mike. Então ele realmente jogou em geral melhor que o Mike. Só que na reta final o Mike pegou a titularidade e acabou ficando com esse destaque. Mas o Mike não fez o campeonato ruim, pelo contrário. Tanto que foi comprado agora pelo Palmeiras, que ele pertencia ao Cruzeiro. Ali de volante nós ficamos com o Rodrigo Dourado, do Inter. O Rodrigo Dourado ele é um cara muito bom, muito talentoso, já está despertando o interesse da Europa. Ele é o capitão do Internacional, mesmo sendo novo. Ele jogou quase todos os jogos, fez 33 jogos. Tem uma boa média de desarmes, que é 2,5. De assistência, não faz muitas faltas, ele tem uma média de faltas de menos de uma por jogo. E tem 24 interceptações, que é um número muito bom, por exemplo. É bem maior que a do Jeromel, por exemplo, apesar do Jeromel ter feito menos jogos. Junto com ele tivemos o Bruno Henrique, que por muita gente foi cotado até para melhor jogador do campeonato. O Bruno Henrique é um volante, mas fez 9 gols. Realmente é um número muito bom, foi o volante que mais fez gols. Tem 63 lançamentos certos. Foi o volante que mais lançou certo. E tem 26 assistências para finalização, sendo que 3 foram para gol. O quarto volante com mais assistências. Assim, são números muito bons. É o capitão do Palmeiras, ele realmente é o segundo campeonato dele, ganhou pelo Corinthians, agora ganhou pelo Palmeiras. Fez uma grande competição. É aquele jogador que, como diz na Inglaterra, né, o box to box, ele defende e ataca e faz os dois muito bem. Mais à frente tivemos o Paquetá que foi uma revelação muito grande no ano passado e continua nesse ano. Já está vendido para o Milan, vai jogar na Europa. Mas o Paquetá teve um começo de campeonato muito bom, assim, explosivo. O Paquetá fez 10 gols, foi o meia que mais finalizou, foi com 92. E também ele foi o terceiro meia que mais desarmou. O Paquetá, o interessante dele é que ele é aquele jogador moderno. Ele arma a jogada, ele faz gols, mas ele também intercepta, ele também desarma, ele defende muito bem. É um jogador rápido, que cabeceia bem, forte. É um jogador completo e tem tudo para dar certo na Europa. No final do campeonato, ele teve uma queda de rendimento até bem situada, mas é normal, estava com a cabeça já na Europa, acaba sendo normal. Mais à frente, tivemos o Dudu, que foi o craque da competição, né? O Dudu foi o jogador que mais deu assistências do campeonato, com 14. Só que o absurdo foi que o segundo lugar tem 7 assistências e o Dudu tem 14, é o dobro. É um número realmente absurdo. O Dudu também é o jogador que mais dribla na competição e é o jogador com mais participações diretas em gols, somando gols e assistências. Ele que fez 9 gols na competição. Fez 7 gols na competição. São números bons demais. O Dudu realmente jogou muita bola, vestiu a camisa do Palmeiras. Pelo 4º ano seguido ele vem tendo grandes atuações. Também tivemos o Arrascaeta. O Arrascaeta também foi um pouco de surpresa, porque o Arrascaeta fez apenas 20 jogos, assim como o Jeromel, mas tem números muito bons também. O Arrascaeta tem 6 assistências e 6 gols em 20 jogos. Então realmente é um grande jogador e fez grandes atuações pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tem aquele, assim como o Grêmio, acabou focando muito nas competições de mata-mata e muitas vezes colocou o time reserva. E sendo que o Arrascaeta também estava na Copa do Mundo pela Uruguai. E lá na frente, para completar a seleção, temos o Gabigol, o Gabriel Barbosa, que realmente deu a volta por cima. Ele fez 18 gols, foi o artilheiro, até disparado. O segundo lugar foi o Ricardo Oliveira, que fez 13. Foi o jogador que mais finalizou, com mais finalizações certas, e a média dele é muito boa. Ele tem uma média de 1 gol a cada 2,2 chutes certos. Então, a cada 2 chutes certos dele, 1 vai no gol, 1 é gol. Então, realmente fez uma grande competição. O Gabriel foi artilheiro também da Copa do Brasil, como eu falei. E, por fim, temos o Filipão. O Filipão que chegou desacreditado um pouco no Palmeiras. O Palmeiras estava na 6ª posição. E desde que o Filipão chegou, o Palmeiras não perdeu mais. Como você falou já, o Palmeiras ganhou os confrontos diretos. Em alguns casos empatou, como o Flamengo. Mas não perdeu nenhum confronto direto. Não perdeu para ninguém, na verdade. E o Filipão, uma curiosidade, se tornou o técnico mais velho a conquistar o Campeonato Brasileiro, superando o Antônio Lopes, que conquistou com 64 anos. O Filipão agora tem 70 anos. Então, essa foi a seleção do campeonato em geral. Tivemos alguns jogadores que são unânimes, como o Dudu, e também alguns casos de mais dúvida, mas em geral não tivemos grandes absurdos. Foi uma seleção até boa, em geral. Bom, então, esses foram aí os prêmios, né, do Campeonato Brasileiro, né, posição por posição, como o Iaco passou bem detalhado com números. Vamos chegando reta final do nosso programa. Vamos ver aí, tem algum recado pra galera, Matheus?
O Bahia não tem rival. E o Jean, tem algum recado? Feliz 2019 a todos. Iaco? Agora eu vou me alongar um pouco, peraí. Eu quero fazer uma crítica novamente. Eu já fiz aqui em algum programa uma crítica ao prêmio The Best da FIFA, que o Modric foi eleito o melhor jogador do mundo. E eu vou fazer essa crítica de novo, que o Modric, nesta segunda-feira, foi eleito o Bola de Ouro, o melhor jogador do mundo pela France Football. E eu acho um absurdo completo. O Modric não foi o melhor jogador do mundo, mas nunca. E pela primeira vez na história, um jogador ganhou o prêmio de melhor da Copa, melhor da Europa, melhor da FIFA e melhor pela Bola de Ouro da France Football. E foi um jogador que não foi o melhor do ano, assim, mas indiscutivelmente ele não foi o melhor. E outros absurdos, como o Messi atrás do Mbappé, mas enfim, é a crítica à premiação da Bola de Ouro. E o Bola de Ouro mesmo bem contestado, né? A questão dos números mesmo do Modric, eu acho que não era pra tanto, teve uma supervalorização aí no Modric também, eu concordo nesse ponto com o Iaco. Então, mais uma vez aí um prêmio bem contestado, né? Eu deixo aqui também, assim como o Jean já adianta, e apesar de estar no começo de dezembro, boas festas para todo mundo. O Resenha vai dar uma reformulada, agora estamos sem jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer uns programas semanais com notícias de transferências, futebol europeu que vai seguir rodando aí, e também um pouco de informações, até mesmo de basquete e NFL. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a galera do Futzeira. Vamos deixar, como sempre, aí o link na descrição do nosso canal. Então é isso, né? Uma boa semana para todo mundo e voltamos na semana que vem.